Olá, eu quero dar as boas-vindas à última aula do nosso curso Express Ansiedade e Saúde Cerebral. Se você está chegando aqui nesse curso pela primeira vez, eu recomendo que você volte à primeira aula para que as coisas façam sentido. E nessa aula a gente vai conversar sobre o tratamento da ansiedade. Qual é o mecanismo que permite suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral. Então, eu sou o Caio, sou especialista em saúde cerebral, e se você quer otimizar a sua saúde ou performance cerebral, eu quero convidar você a estar comigo na minha mentoria em saúde e performance cerebral. Se você quiser saber mais, o link para contato no WhatsApp vai estar na descrição, nos cards desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E na nossa última aula, a gente viu que a conectividade funcional é a medida de quão bem diferentes regiões do cérebro funcionam juntas ou sincronizam a sua atividade, mesmo que essas regiões não estejam fisicamente ligadas ou próximas umas das outras. A gente viu que, na ideia da conectividade funcional, a distância física entre regiões cerebrais significa muito pouco. Aqui a gente está falando do quão bem diferentes áreas do cérebro, diferentes regiões do cérebro, mesmo que distantes, funcionam bem juntas. E vimos que funcionar bem juntas significa meta-estabilidade, que é o equilíbrio entre dois processos que ocorrem no cérebro ao mesmo tempo, que são os processos de segregação e integração entre regiões cerebrais. Nós vimos que a meta-estabilidade é essencial para a saúde e funcionamento cerebral. E vimos também que a ansiedade é uma condição de desequilíbrio dos processos por trás da meta-estabilidade, o que acaba desviando o cérebro da quase criticalidade, prejudicando a saúde cerebral. Vimos que suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral significa aprimorar a conectividade funcional e induzir a meta-estabilidade no cérebro. E nós terminamos com essa pergunta: qual mecanismo permite induzir a meta-estabilidade de maneira intencional? Então, nessa aula, o seu objetivo é compreender como a neuroplasticidade possibilita otimizar a saúde cerebral e suplantar a ansiedade. E compreender o mecanismo da neuroplasticidade é o que dá para a gente esperança. Não só esperança, mas a possibilidade real de intervenção. Porque a neuroplasticidade também mostra que biologia e biografia não são destino. A neuroplasticidade mostra que a nossa história, o nosso passado, não determina o nosso futuro. E nós vamos explorar conceitos da neurobiologia aqui nessa aula. Então, a neuroplasticidade, por definição, é a capacidade do cérebro de se adaptar e modificar as suas estruturas, funções e conexões em resposta a estímulos externos e internos. Então, basicamente, todos os estímulos têm o potencial de mudar a atividade dos neurônios. O que a gente quer fazer aqui, na prática, nós queremos utilizar a capacidade de adaptação do cérebro a estímulos, ou seja, neuroplasticidade, de modo intencional para aprimorar a conectividade funcional no cérebro, segregando e integrando regiões específicas que forem necessárias, que a gente sabe que é a metaestabilidade, a fim de induzir e manter o cérebro no estado quase crítico, o que vai otimizar a saúde cerebral. Portanto, o nosso objetivo final é a quase criticalidade. A metaestabilidade é a pré-condição da metaestabilidade.
E a neuroplasticidade é a pré-condição da meta-estabilidade. É através dessa capacidade do cérebro de se adaptar a estímulos que nós vamos aprimorar a conectividade funcional no cérebro. Nós vamos segregar áreas que têm que ser mais diferenciadas, mais independentes e autônomas, e vamos integrar regiões que devem ser mais coordenadas, promovendo a metaestabilidade. E a gente vai fazer isso através de duas grandes formas. Nós vamos. O que são esses estímulos na prática? São intervenções e interações. Então, essas intervenções são técnicas, ferramentas, estratégias coisas que nós podemos fazer, né? Então, coisas que nós podemos fazer com o nosso corpo, ou mudando a atividade do nosso cérebro, são intervenções, coisas práticas que nós podemos fazer para modificar a atividade dos neurônios. Mas a gente tem coisas que não há apenas coisas que nós podemos fazer sozinhos, no caso, essas intervenções. Nós também podemos modificar o fluxo de energia e informação eletroquímica no cérebro através de interações, mexendo nas nossas relações com outras pessoas ou outros seres vivos, e também levando em consideração o ambiente ao nosso redor. Então, quando a gente junta essas intervenções e interações, elas são estímulos que têm o potencial de induzir a metaestabilidade no cérebro e, como consequência, já que é a pré-condição, de induzir a quase criticalidade, o que vai otimizar a saúde cerebral e contribuir para suplantar a ansiedade. E existem muitas intervenções, muitas técnicas, muitas ferramentas, muitas estratégias. E existe uma forma específica de saber, com base em avaliações que eu faço, para descobrir quais técnicas vão ser melhores, quais intervenções e interações vão ser melhores, mais efetivas para cada pessoa, porque a gente não pode assumir que todas as técnicas vão funcionar da mesma forma, do mesmo jeito, sempre da mesma maneira para todas as pessoas. Ao invés disso, as pessoas respondem melhor a técnicas específicas. E existem avaliações específicas que informam para mim quais técnicas vão funcionar melhor para cada tipo de pessoa. Existem muitas, e por isso que é importante que a otimização da saúde cerebral seja bem personalizada, bem adaptada às demandas e necessidades de uma determinada pessoa. E então são intervenções e interações que vão aprimorar a conectividade funcional no cérebro. Por exemplo, na última, na última aula, eu comentei que um dos padrões do transtorno, um dos padrões de conectividade funcional prejudicada no transtorno de ansiedade generalizada é muita segregação ou segregação excessiva entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Ou seja, existe muita segregação. E a gente tem que aprimorar, a gente tem que conectar mais, a gente tem que criar uma sinergia maior entre essas regiões. E quando você olha para estudos, você vê que entre vários exemplos, é que existem formas específicas, procedimentos específicos de meditação que vão exatamente, aprimorar a conectividade funcional entre a amígdala e, adivinha, o córtex pré-frontal. Então, a gente identifica quais são os padrões de conectividade funcional que estão prejudicados e prepara
um conjunto de intervenções e interações que a gente sabe, com base em pesquisa ou com base na nossa experiência prática como profissional, e também, obviamente, que mensurando isso de de formas específicas, de alguma forma, a gente sabe que isso vai otimizar a saúde da pessoa, que isso vai aprimorar a conectividade funcional no cérebro daquela pessoa. E é claro que isso requer uma investigação, isso requer um trabalho de estudar o caso daquela pessoa. Então, prescreve, você não prescreve um programa seja psicoterapêutico ou de preparação mental, qualquer que seja o objetivo da pessoa, você não passa as coisas com base em nada. Você tem que entender aquela pessoa, o contexto daquela pessoa, e como eu falei, existem avaliações que mostram quais técnicas aquela pessoa vai responder melhor, e aí você passa as técnicas para essa pessoa, buscando aprimorar a conectividade funcional. Então, essas intervenções e essas interações vão acionar mecanismos de neuroplasticidade que vão aprimorar a conectividade funcional no cérebro, segregando o que tem que ser segregado e integrando aquilo que tem que ser integrado, induzindo a metaestabilidade no cérebro, o que, por sua vez, induz a quase criticalidade no cérebro. O barco volta a navegar e se mantém navegando no fluxo central do rio. É assim que a gente faz o barco se mexer de novo. Tirar o barco que está estagnado em uma das margens da supercriticalidade ou da subcriticalidade. É assim que a gente, através de intervenções e interações, que a gente faz o barco se mover de volta para o fluxo do Rio Central. E aqui a gente tem que pensar, eu gosto bastante dessa metáfora também, metáfora do neuroescultor, que você vai esculpir o fluxo de energia e informação eletroquímica no cérebro e vai orquestrar a plasticidade no cérebro. Ou seja, você vai moldar o seu cérebro conforme o seu objetivo. Você pode ter vários objetivos. Você pode querer restaurar funções do cérebro, você pode querer proteger o cérebro contra o declínios associados ao envelhecimento, a lesões, a doenças neurodegenerativas. Você pode querer aprimorar funções dos domínios da saúde cerebral, domínio cognitivo, sensorial, socioemocional, comportamental, motor. A questão é que você tem que pensar que você está mexendo de forma intencional, deliberada. Você está esculpindo a sua maneira o fluxo de energia e informação eletroquímica no cérebro. Você vai orquestrar a plasticidade no seu cérebro e vai aprimorar a conectividade funcional conforme aquilo que você quer, conforme o seu objetivo. E esse processo acontece através de dois mecanismos que, para explicá-los, eu uso a metáfora dos lobos. Então, imagina que dois lobos estão lutando para dominar um território. A maior probabilidade é a do lobo mais alimentado e, portanto, mais forte vencer essa luta e dominar o território. Quem é que vai ganhar essa luta? O lobo que tiver mais forte, mais poderoso, mais bem alimentado. E algo parecido acontece com a atividade no nosso cérebro. De uma forma bastante similar, alguns neurônios tentam fortalecer as suas conexões. Outros neurônios tentam enfraquecer essas conexões. Então imagina que os neurônios formam grupos que crescem ou diminuem dependendo da exposição aos estímulos. O grupo de neurônios mais estimulado cresce
e conquista mais espaço no cérebro, conquista mais território no cérebro. E, por outro lado, aquele grupo que é menos estimulado, ele diminui e perde espaço no cérebro. Então, hoje, talvez, se você parar para pensar, existem fatores que estão alimentando o lobo da ansiedade e talvez o lobo da saúde cerebral esteja desnutrido. Então, o lobo da ansiedade está vencendo. Mas se a gente começar, ou seja, o que eu quero dizer com isso? As interações disfuncionais entre os neurônios estão muito alimentadas e há pouco ou nenhum estímulo para uma conexão no sentido das redes neurais estarem bem, das regiões e redes neurais estarem interagindo de forma apropriada. Então, não tem, nesse caso, como o lobo da saúde vencer. O lobo, os neurônios associados à, à ansiedade estão com mais espaço. Então, a gente tem que quebrar esse padrão. A gente tem que parar de alimentar o máximo possível o lobo da ansiedade e temos que alimentar o lobo da saúde cerebral. Então, quando a gente é intencional, quando a gente é deliberado em utilizar essas intervenções e interações para aprimorar a conectividade funcional no cérebro, nós estamos alimentando o lobo da saúde cerebral. E a frequência que é muito importante, a gente está alimentando, estimulando cada vez mais. E aí a gente está aprimorando a conectividade funcional, induzindo a metaestabilidade e estamos enfraquecendo o lobo da ansiedade. Então, essa é a ideia. Então, essas interações e essas intervenções, o que elas estão fazendo na prática é mudar a força das conexões entre neurônios. Nós queremos que os neurônios, que as associações entre neurônios associadas à saúde cerebral fiquem mais fortes e as conexões associadas, as interações associadas à ansiedade fiquem mais fracas. Nós estamos mexendo na força das interações e conexões entre neurônios. E esses são dois processos ou mecanismos por trás daquilo que a gente chama de plasticidade ou neuroplasticidade sináptica dependente da experiência. Então, a partir do momento que a gente é deliberado, intencional, a partir do momento que a gente está realmente dedicado a praticar essas intervenções e técnicas, nós estamos, de fato, aumentando, aprimorando a conectividade funcional e favorecendo mudanças neuroplásticas, mudanças nas conexões no nosso cérebro em direção à saúde cerebral, em direção à quase criticalidade. Os dois mecanismos são a potenciação de longa duração, que é quando a gente está nesse processo de fortalecer as conexões sinápticas ou as conexões entre os neurônios, e é isso que a gente quer. Nós queremos a potenciação de longa duração do aprimoramento da conectividade funcional e, ao mesmo tempo, nós queremos a depressão de longa duração. Aqui, essa palavra depressão não tem a ver com o diagnóstico de depressão de saúde mental. Depressão de longa duração é um termo específico, é uma expressão específica que se refere ao processo de enfraquecer as conexões sinápticas. Então, nós queremos a depressão de longa duração dos padrões neurais associados à ansiedade e nós queremos a potenciação de longa duração do nosso lobo da saúde cerebral, né?
Nós queremos a potenciação de longa duração do lobo da saúde e queremos a depressão de longa duração do lobo da ansiedade. Então, veja só, a neuroplasticidade tem o potencial de induzir a metaestabilidade e a metaestabilidade tem o potencial de induzir a quase criticalidade. Então, a gente vê aqui que é um caminho lógico de mudança. Isso aqui é um caminho de mudança que explica como é que você pode otimizar a saúde cerebral. E é claro que, como você deve imaginar, a neuroplasticidade, ela é neutra. Ela é simplesmente um mecanismo de adaptação do cérebro. Então, sem intervenção, o negócio não vai resolver, não vai resolver sozinho. O cérebro, a gente vai estar alimentando sem intervenção, é o lobo da ansiedade que vai continuar sendo alimentado. Então, vai ser um tipo de neuroplasticidade disfuncional se continuar assim, né? Vai ser um tipo de neuroplasticidade negativo ou disfuncional que vai continuar prejudicando a metaestabilidade no cérebro em padrões de segregação excessiva sem integração ou integração excessiva sem segregação, o que vai desviar o cérebro do estado quase crítico, levando ou ao caos ou a ordem excessiva ou um padrão de ambos. E o que nós queremos é justamente reverter esse processo. Nós queremos uma neuroplasticidade positiva, que vai aprimorar a conectividade funcional, segregando o que tem que ser segregado, integrando o que tem que ser integrado, induzindo a metaestabilidade, o que vai induzir a quase criticalidade no cérebro, fazendo o barco, induzindo e mantendo o barco na região quase crítica. Então, esse é o caminho de mudança. E, em resumo, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e modificar as suas estruturas, funções e conexões em resposta a estímulos externos e internos. Esses estímulos podem ser intervenções e interações planejadas para sincronizar a atividade em diferentes regiões do cérebro, aprimorando a conectividade funcional e contribuindo para a metaestabilidade. E o seu objetivo é a potenciação de longa duração do aprimoramento da conectividade funcional e a depressão de longa duração dos padrões neurais associados à ansiedade. E aqui eu gosto de usar também como metáfora o Vale da Morte, que é considerado um dos lugares mais quentes do mundo, onde supostamente nada deveria crescer, né? Então, o lugar é tão quente, mas é tão quente que é um ambiente de esterilidade, onde nada cresce, é um ambiente de escassez. Mas aí aconteceu um fenômeno extraordinário, isso já aconteceu algumas vezes no Vale da Morte, que uma forte chuva caiu sobre o Vale da Morte, algo que ninguém esperaria, algo realmente impressionante. Então, o Vale da Morte, esse lugar de escassez e esterilidade, ele se mostrou um ambiente realmente fértil, porque assim ficou o Vale da Morte, só de reunir as condições necessárias para o crescimento da vegetação. Então, aquele ambiente completamente seco foi tomado por um tapete de flores. A vegetação cresceu no Vale da Morte a partir do momento em que as condições necessárias para esse fenômeno pudessem acontecer. E eu quero criar um paralelo com o cérebro. Se você hoje está experimentando a ansiedade, vivenciando a ansiedade, se você hoje se encontra naquele labirinto e não consegue sair do labirinto, eu quero mostrar para você que, assim como aconteceu no Vale da Morte, quem imaginaria que poderia existir vida no Vale da Morte, não é?
E com o cérebro, o nosso cérebro é a mesma coisa. Se a partir do momento que a gente reúne as condições necessárias, nós podemos fazer o nosso cérebro florescer também e viver uma nova história a partir daqui. Porque o conceito de neuroplasticidade, ele mostra para gente que biologia e biografia não são destino. O cérebro não é fixo, não é rígido, ele é mutável. E não importa o que tenha acontecido ao longo das nossas vidas, por pior que tenha sido, o nosso cérebro é capaz de mudar e a neuroplasticidade está aí para mostrar isso para a gente. Então, nós temos que reunir as condições necessárias, e aí é claro que cabe ao profissional entender quais são os princípios da neuroplasticidade na hora de elaborar um tratamento ou uma abordagem de treinamento para otimizar a saúde e performance cerebral. Então, a neuroplasticidade deve aprimorar a conectividade funcional, induzindo a metaestabilidade, o que vai induzir o cérebro à região quase crítica. Então, esse foi o nosso curso Express sobre ansiedade e saúde cerebral, onde a ideia foi mostrar os fundamentos da saúde cerebral e como eles estão associados à ansiedade. Por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Se você quiser assistir novamente, os vídeos estão todos organizados na playlist. E mais uma vez, se você tiver interesse na minha mentoria em saúde e performance cerebral, o link para contato no WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, no card, no canto superior direito do vídeo, e também no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Deixe os seus comentários, quero saber, dá o seu feedback, porque é muito importante para mim. Espero que você tenha gostado e um grande abraço e até os próximos vídeos.